Pessoal, boa noite. Eu vou espelhar a tela para vocês. Todos estão vendo a minha tela? Beleza. Hoje, conforme nossa programação, né, eu vou falar um pouco sobre algoritmo em texto. Eu vou pedir só para quem foi o último, só para fechar aqui, por favor. Algoritmo em texto e algoritmo fluxograma. E a gente vai trazer aqui alguns conceitos básicos de compilador e linguagem de programação, tá bom? Em primeiro lugar, o que é um algoritmo? Um algoritmo, ele é um passo a passo. Ele é uma estrutura onde você executa instruções de forma sequencial e lógica. Por exemplo, a receita de um bolo. A receita de um bolo é um algoritmo, é um passo a passo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eita, aqui eu não estou conectado à internet, né? Mas se você pegar, por exemplo, a receita de um bolo, você tem uma sequência que deve ser seguida e você não pode pular algumas etapas. Algumas etapas elas não podem ser feitas antes de outra. Por exemplo, né? Vou colocar aqui mesmo aqui. Se a gente fosse fazer aqui o algoritmo de um bolo, então vou colocar aqui algo bem genérico, tá? Então o passo 1 seria, por exemplo, comprar os ingredientes. O passo 2 seria separar os ingredientes, né? Você comprou, veio tudo lá na sacola, mas depois você vai separar. Passo 3 é misturar os componentes, tá? Os ingredientes, na verdade, né? É misturar os ingredientes. E aqui vale lembrar que existem ingredientes que eles precisam ser processados primeiro que o outro, né? Então, por exemplo, você vai ali usar os ovos, mas aí depois você precisa colocar mais, né, a manteiga, tá? Mas, enfim, depois que você fizer essa mistura de forma adequada, você pode colocar na batedeira, né? Passo 5, não é? Nunca fiz um bolo não, tá? Não sei se Maria, como é o nome? Como é seu nome? Não sei se Maria Eduarda já fez um bolo já. Pronto. Tá certo ou tá errado esse passo a passo aí? É mais ou menos por aí ou não? Pronto. O passo 5, colocar no forno. Ó, passo 6, aguardar. Passo 6. Aguardar o tempo determinado. Oi. Hã? Fica com outra pessoa. Entrou aí no seu? Pronto, veja ali, ó. Veja com quem entrou para entrar, tá bom? Então veja que existe um passo a passo aqui, não é? Por exemplo, esses 6 passos aí, eles são sequenciais, ou seja, você primeiro precisa fazer o passo 1, depois fazer o passo 2, depois fazer o passo 3, depois o 4, depois o 5, depois o 6. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Eu posso fazer o passo 3 antes do passo 1? E aí, posso ou não? Por quê? Exatamente. Eu posso fazer o passo 6. Ó, presta atenção. Posso fazer o passo 6 antes do passo 5? Não, colocar o bolo no forno, né? Aí a mistura, né? Então, teoricamente, eu não tem como eu esperar se eu ainda não coloquei a mistura ali no forno, né?
Tem que estar ainda tem que estar na forma, né? Então, ainda tem isso. Então, o que é que acontece? Por que eu estou falando isso aqui? Isso é um algoritmo, é um passo a passo. E os computadores, eles seguem instruções sequenciais e precisas. Eles seguem passo a passo. Então, quando você está programando, o computador ele vai executar a instrução 1, depois vai executar a instrução 2, depois a 3 e assim sucessivamente. Existem instruções que precisam ter algumas condições sendo atendidas, né, para que elas possam ser executadas, tá? Ó, preste atenção, por favor. Não, tá não. Não tá não. Guarda o óculos, por favor. Óculos? É. Porque tem que olhar ali para a tela, entendeu? Não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo, nesse caso, entendeu? Beleza? Então aqui, o que acontece? Essas sequências de instruções, os computadores, eles seguem e eles fazem exatamente o que você propõe no código. Mesmo que a lógica de programação não esteja correta. Mas ele vai fazer o que você está falando, ou programando, tá bom? Por exemplo, quem aqui foi trabalhar de manhã? Quem aqui trabalhou de manhã? Beleza. Então você saiu, você fez na sua cabeça um algoritmo, mesmo sem você saber. Você planejou. Poxa, eu vou acordar, depois eu vou tomar um banho, né, para aqueles que tomam. Aí depois você vai colocar a roupa, depois você vai sair, depois você vai pegar o ônibus ou o carro ou moto, dependendo, né, do transporte que você utiliza. Depois você chega no trabalho, aí você faz o quê? Assim que chegou no trabalho, você bate ponto e depois você começa a trabalhar. É sobre o quê? Já. Mas ele quer vender para 2 vezes para o mesmo cliente, né? Vai que alguém gostou, né? Mas vamos lá. Então você fez um algoritmo na sua cabeça. Você chegou no trabalho, trabalhou. Eita, de 11 horas tem um almoço, ou de meio-dia tem um almoço. Você para, almoça, depois você volta, trabalha, larga. Aí tem a hora de vir para a escola. Enfim, existe uma sequência. Concorda comigo que existe uma sequência? Para você programar o computador é exatamente da mesma forma. Existe uma lógica sequencial que você precisa seguir. Tá? E quando você faz esse algoritmo, nós fazemos o tempo todo, passo a passo. Tá? Então, por exemplo, hoje eu planejei a aula. Então eu já tinha na minha cabeça aqui o passo a passo. Eu vou ligar o computador, eu vou ligar o software que vai fazer o espelhamento da tela. Enfim, eu já fiz o algoritmo, mas eu fiz aonde? Na cabeça. Mas você pode colocar esse algoritmo em formato distintos. Você pode colocar em formato de texto, ou você pode colocar em um fluxograma, por exemplo. Tá? Então tem vídeos lá no canal, na playlist de lógica de programação, onde eu abordo essa parte de algoritmo bem, de forma específica, não é? Que aí depois vocês podem ir lá direitinho, eu vou até compartilhar o link com vocês. Mas, por exemplo, vamos supor que você vai trocar esse algoritmo que eu falar, vou falar aqui rapidamente. Se uma lâmpada aqui da sala estiver queimada, o que é que a gente deve fazer? E aí? Passo 1. Desligar. Identificar o tipo de lâmpada. Passo 2 aí, comprar. Passo 3. Vamos escrevendo aqui. Vamos ver se esse passo aqui. Vamos lá. Passo 1. Identificar a lâmpada. Passo 2. Comprar a lâmpada. Passo 3. Qual? Qual é?
Porque assim, o algoritmo ele pode ser mais ou menos específico dependendo da experiência do programador. Basicamente é isso. Se você não tiver tanta experiência, é importante que você faça mais detalhes, tá? Mas existem detalhes que são implícitos, né? Você pode colocar ou não. Voltar para casa. Passo 4. Mas vamos lá, voltar para casa. O passo 4. Vou colocar aqui, pegar uma escada. Passo 5. Desligar a rede elétrica. Vamos lá? Passo 6. Subir na escada. Passo 7. Retirar a lâmpada velha. Retirar a lâmpada queimada. Passo 8. Colocar a nova. Passo 9. Descer da escada. Passo 10. Religar a rede elétrica. Então, muito bem, vocês. Tá certo em um algoritmo, tá? Vocês pensaram direitinho, tá certo. Isso. 2, comprar lâmpada. Pronto, isso mesmo. Mas enfim, é basicamente isso aqui, tá? Então, é um passo a passo sequencial. Você não pode trocar a lâmpada sem subir na escada. Não pode. Como é que você vai... Né? Como é que eu vou trocar se eu não subir ainda na escada? Não tem como. Então veja que existe passo a passo e um passo não pode, dependendo do passo, não pode ser feito antes do outro, tá? Então vamos supor aqui que pegar uma escada poderia ser um passo 5 e desligar a rede elétrica poderia ser o passo 4, ou seja, não vai influenciar. Eu substituí o passo 4 pelo 5. Não iria mudar nada. Por quê? Eu peguei a escada, não vai influenciar. Agora, eu não poderia pegar a escada e lá depois eu não poderia pegar a escada depois de descer da escada. Não faz sentido. Como é que você vai descer da escada? Você nem pegou a escada. Eu estou falando isso por quê? Porque eu vou passar aqui, a gente vai escrever aqui alguns códigos. E vocês vão ver que a gente vai trabalhar basicamente com esse questionamento básico, não é? Por exemplo, você vai calcular a média de um aluno. Como é que você vai calcular a média se você ainda não solicitou a média do aluno? Não tem como, né? Mas às vezes eu identifico que o aluno ele colocou lá a média e tudo, mas vem cá, você calculou a média, mas você ainda não pediu a nota ao usuário. Como é que o programa ele vai calcular a média? Mas acontece, tá? Não ria não, mas acontece, tá bom? Então, é muito importante esse passo a passo ele ser sequencial e lógico, mais importante, tá? Alguma pergunta? Você pode também representar o seu algoritmo com um fluxograma. Então, o fluxograma, depois, como eu falei, eu vou compartilhar aqui o link dos vídeos. Basicamente figuras, tá? Figuras, simbologia, em que cada símbolo depende, ou melhor, cada símbolo representa uma ação do computador. Basicamente é isso. Por exemplo, é uma ação de processamento, é uma ação de entrada de dados, é uma ação de saída de dados, é uma ação uma ação condicional. Cada ação do computador você pode representar com um símbolo, tá? Com a simbologia, tá bom? Então eu vou compartilhar o vídeo com vocês para vocês depois assistir cada simbologia dessa
para que vocês possam entender direitinho, com o slide, tudo direitinho lá, beleza? Pronto, então hoje a gente vai, vamos digitar aqui o nosso primeiro programa, tá?